Beleza! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico, tá? A galera tá aqui já na aula presencial, estamos todos aqui muito felizes, sorridentes, assim, né? É uma coisa assim extremamente animadora, entendeu? Uhul, né? Então vamos lá. Olha só, o ciclo trigonométrico, tá? Minha língua trava, né? Dá pra ver. O ciclo trigonométrico, qual é a finalidade da gente estudar? Cai em muitas provas, como por exemplo a prova da EA, que todo ano costuma cobrar o ciclo trigonométrico, tá? E o objetivo é a gente determinar senos, cossenos e tangentes de alguns ângulos que nós não estamos acostumados a determinar até então. Como por exemplo, um seno de 225 graus, tá? Em geral, a gente define senos de 30, 45 e 60 graus para trabalhar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, por exemplo, tá? Mas para a gente trabalhar outros ângulos, como 0 graus, 90 graus, 180 graus, 360 graus, por exemplo, nós vamos aqui utilizar o ciclo trigonométrico para determinar, tá? Bom, para isso, então está aqui o tema da nossa aula, que é o ciclo trigonométrico, o objetivo que é determinar as razões trigonométricas de ângulos cômodos, e daqui a pouco nós entenderemos um pouco melhor o que seriam os ângulos cômodos, ok? Então vamos lá. Vamos ao círculo aqui, tá? Que a gente fez. Tá aqui, olha. A gente vai usar o mesmo padrão do plano cartesiano. Estou aparecendo aí? Né? Tá. Então, olha só. Depois eu vou ter que cortar, me lembra, tá? Então, a gente vai aqui determinar, tá? A partir do plano cartesiano. Então, esse eixo aqui, que é chamado também eixo das ordenadas, a gente chama de quê? A gente chama de Y, né? Em geral, lá no nosso plano cartesiano. E esse aqui a gente chama de eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar alguns nomes um pouco diferentes, mas basicamente com a mesma lógica. Então, aqui, olha, é o do seno, tá? O eixo que a gente costuma chamar de X, eu vou chamar de seno, tá? E esse aqui que a gente costuma chamar de Y, ou melhor, perdão. Vamos lá. Esse aqui a gente chama de cosseno, ok? E esse daqui que a gente costuma chamar de Y, a gente chama de seno, tá? Então, olha só. A lógica é o seguinte, é uma lógica muito boa para gravar. Se eu estou com sono, eu estou o quê? Deitado, pelo menos deveria estar, né? Então, olha só, eu estou com sono, então eu vou deitar, vou dormir, ok? Então, cosseno é o com sono, olha só, é o cara que vai ficar deitado, tá? E se eu estou sem sono, eu vou ficar o quê? Vou em pé, estou acordado, né? Espera-se, pelo menos. Então, se eu estou sem sono, ele é o cara que vai ficar o quê? Em pé. Então, aqui, ó, com sono, deitado, sem sono, em pé, ok? E aí, a partir daqui, a gente desenha esse círculo aqui, tá? Esse círculo de raio 1, tá? Então, aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Como ele está batendo aqui, ele vai ficar menos 1, porque para cá é negativo, né? Os números para cá são negativos, aqui positivo, para cima positivo e para baixo negativo. Então, aqui vai bater o menos 1. Aqui é 1 positivo e aqui menos 1 também negativo. A partir daqui, o que a gente vai fazer? A partir daqui, a gente vai observar os ângulos, tá? Os ângulos, por exemplo, a gente começa lembrando dos ângulos notáveis. Então, como um lembrete, a gente lembra daquela tabelinha, né? Se eu tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente, e aí a gente pega os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, não é isso? Esses são os que a gente mais trabalha até então, ok? E aqui, na hora de construir, a gente tem o quê? A gente tem aqui meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente tem o raiz de 3 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2 e o meio, ok? Né? O que a gente faz aqui, faz o contrário aqui. Aqui tangente é 1, tá? Esse aqui é a raiz de 3 sobre 3.
e aqui o raiz de 3, ok? Então essa aqui é a tabela que a gente conhece, tá? De seno e cosseno e tangente de 30, 45 e 60. A partir daqui, olha só, vamos prestar atenção agora, tá? É muito importante. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o trajeto com um ângulo. Então, uma volta completa é quanto? 360, ok? Se eu der meia volta, quanto é que vai ser? 180. Se eu der metade de meia volta, quanto é que vai ser? Então, a partir dessa lógica que a gente vai construir esses ângulos aqui no círculo trigonométrico também, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu saio daqui, ó, eu vou girar daqui para lá, tá? Até fechar aqui. Então, quando eu saio daqui, eu tenho quantos graus aqui? 0 graus, tá? Estou partindo do zero, ok? Então, aqui, ó, 0 graus. Se eu chegar até aqui, que ângulo eu vou ter aqui? 90 graus. Muito bom. Se eu girar daqui até aqui, quanto eu vou ter? 180 graus. Isso aí. Aqui eu vou ter o quê? 270. E aqui, eu até vou fazer uma modificação aqui. Ó, esse aqui é o 0 graus, a gente sabe. E aqui 360 graus. Mas perceba que o 360 e o 0 batem no mesmo ponto, né? Então, se eu tenho 360 graus e 0 graus, eu estou naquele ponto que é a minha origem, aquele ponto que eu saí, né? É por isso que a pessoa, quando fala assim, ah, ele deu uma volta de 360 na vida. Falou no mesmo lugar, né? Então, o que acontece? Então, quando eu saio do ponto 0, voltei para lá, estou no 360 de novo, ok? Então, olha só. Agora, nós vamos definir a partir dos pontos, tá? Do ponto 0, ponto 1, ponto 0, ponto 1, ok? Vamos lá então. Que ponto é esse daqui, no plano cartesiano? Fala pra mim. Como é que a gente escreve? A gente escreve primeiro o valor de x, depois de y, né? Então, olha só. Aqui vai entrar o valor de x, depois o valor de y. Então, que ponto é esse daqui? 1 e 0, né? Porque ele é 1 no x e ele é 0 aqui no y, ok? Todo mundo concorda, entendeu? Se tiver dúvida, pode falar, tá? Não tem problema não. Aqui, ó. 1 e 0. Ok, estamos aqui. Agora, esse daqui é o quê? 0 e 1. Todo mundo concorda? Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. Esse ponto aqui é qual? Menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Cara, tô até emocionado. Aqui. 0 menos 1, né? Aqui de novo vai ser 1 e 0. Tá? Só que olha só. Quem é que está entrando no lugar do x? 1 e 0. Oi? 1 e 0. Quem está entrando. É o cosseno. Né? Porque quando eu olho para cá, em vez de escrever x aqui, quem eu escrevi? Cosseno. Tá? Então quem está entrando no lugar do cosseno, do x, é o cosseno. Quem está entrando no lugar do y? É o seno, não é isso? Então essa coordenada aqui, por exemplo, 1 e 0, ela está substituindo o quê? Cosseno e seno. E eu estou em quantos graus aqui? 0 graus. Isso quer dizer que quando eu estou em 0 graus, olha só, eu posso definir o cosseno de 0 graus e o seno de 0 graus. Então, o cosseno de 0 é quanto? Quem está aqui no cosseno? É o 1. Entendeu? Porque quem está entrando no lugar do x é o cosseno. Então, o cosseno de 0 graus, nesse ponto aqui, é 1. Ok? E quem é o seno? 0. Qual é o outro ângulo que eu posso definir agora? Não, aqui, ó. Então eu posso definir o cosseno de 90, não é isso? E o... Então quem é o cosseno de 90? 0. Tá todo mundo visualizando? Seno de 90? Próximo.
Então, quem é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Isso aí. O seno. É zero. A partir daí, vamos fazer só mais o outro, que é o 360 vai ser a mesma coisa que o zero, tá? Vai ser serão os mesmos valores. Então, vamos para o 270, cosseno de 270 e o seno de 270, ok? Então, quem é o cosseno de 270 graus? Zero. Zero. E quem é o seno? Menos 1. Ok. Essa é a primeira parte, tá? A gente definir quem é seno e cosseno de ângulos de 0, 90, 270, 180 também, né? E 360. E assim por diante. Agora, o que a gente vai ter que prestar atenção aqui é uma coisa. Uma coisa importante notar. Qual? Que aqui, ó, eu comecei no 0. Fui até o 360. Mas isso aqui dá uma volta só? Não necessariamente. Isso aqui pode girar eternamente, tá? Ou infinitamente, como preferir, tá? E aí o que acontece? Quando você vai girando, por exemplo, girei 360. Se eu girar mais 360, vai ser quanto? 2 voltas. Vai ser 2 voltas, aí vai ser 720 graus, por exemplo, tá? E se eu girar de novo, mais 360, se eu girar de novo, e aí eu posso girar com isso assim várias vezes. Então, por exemplo, eu posso perguntar para você se um ângulo girou tantos graus, quantas voltas aquele ângulo deu, tá? E aí, por exemplo, essa é uma pegada que o Enem de vez em quando gosta de fazer, tá? De vez em quando o Enem gosta de colocar algumas questões de um pneu de um carro, não sei o que, de alguma coisa assim, que estava girando, e aí você tem que perceber quanto ele percorreu ou deixou de percorrer a partir daquela quantidade de giros que ele deu, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um pneu com um diâmetro, sei lá, de não sei quantos centímetros, se ele der não sei quantas voltas ou não sei o que e tal, qual foi o ângulo que ele girou ali, enfim, dá para brincar muito com esse tipo de questão, tá bom? E aí dá para contextualizar bastante, tá? Às vezes você olha essa questão, nem parece ser questão de ciclo trigonométrico, mas ali no fundo tá a ideia da coisa ali, tá bom? Então olha só, então vamos lá. Então eu consegui definir os de 0, 90, 180 e 270. Eu precisei de alguma coisa daqui? Não, né? Até agora não, tá? Agora a gente vai perceber quando é que isso aqui começa a se aplicar e eu vou para o quadro de cá, tá? Só apertar ali um... Para não poluir muito o desenho, eu vou fazer outro aqui. Então, dando por continuidade, nós vamos fazer um exemplo, tá? Que é o exemplo com um ângulo qualquer. Por exemplo, eu tenho um ângulo de 120 graus. Tá? Eu quero definir o seno e cosseno desse ângulo de 120 graus, tá? Então vamos lá. Olha, eu tenho aqui, quero saber o seno de um ângulo de 120 graus e o cosseno desse ângulo de 120 graus. Bom, o que vai acontecer? A gente vai aqui para o nosso esquema, né? Eu sei que aqui cosseno, com sono, sem sono, né? Seno, né? E aí eu sei que aqui eu tenho 1, menos 1, ok? E agora eu quero definir quem é esse aqui de 120 graus. Olha só. Primeiro, onde é que está o de 120 graus? Mais ou menos. Entre o seno e o cosseno do outro lado. Aqui, né? Então a gente primeiro vai aprender a localizar isso, né? Entre 90 e 180, digamos, né? Mas como é que a gente nomeia isso aqui? Primeiro a gente chama isso aqui, ó, de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então quando eu olhar, por exemplo, 120 graus, está onde? Segundo quadrante, né? Se eu faço, por exemplo, 225 graus, estaria onde? No terceiro quadrante. Os que a gente fez até então, já sabe até então, 30, 45 e 60, estão todos onde? Todos no primeiro, ok? E aí se fosse, por exemplo, maior que 270, menor que 360, estaria no quarto quadrante. Ângulos maiores, a gente pode ver depois o procedimento, mas basicamente eu vou pegar aquilo ali e dividir, né, por 360, né, se não sobrar ninguém. É porque está em cima ali do zero mesmo, né? Se sobrar alguma coisa,
a gente vê exatamente que quadrante está, ok? Não, 2, tem do lado. Quadrado. É um Q, tá? De quadrante. Vou melhorar esse aqui para você. Parecia um Q agora? Então tá, vou melhorar todos eles, tá? Foi? Valeu. Então olha só. Agora eu quero definir quem é o de 120 graus, tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, eu vou girar, então, daqui até aqui. Eu sei que aqui é o 90, né? Se aqui eu tenho mais 90. Se do 90 eu andar 45, vai dar quanto? 135. Então ele está um pouco antes aqui dessa metade, né? Que é 120, né? Então, vou fazer aqui em vermelho. Então ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui está os meus 120 graus, ok? Bom, o que eu vou fazer a partir de então? Depois que eu sei em que quadrante está e mais ou menos onde ele está, eu vou ver quanto ele faz de ângulo com o eixo aqui do cosseno. Tá? Eu sei que daqui para cá ele faz 120 graus, eu marquei de 120. Agora daqui para cá quanto é que ele faz? 60, né? Por que 60? Porque eu tenho aqui até o 120, aqui seria 180. Então 180 menos 120, eu sei que tem 60 aqui, né? Porque eu sei que o meu ângulo é 180. Foi aqui, tranquilo? Então eu sei que aqui eu tenho quanto? 60 graus, ok? Então está aqui o meu ângulo de 60 graus. Ou seja, o ângulo de 120 graus, ele é côngruo ao ângulo de 60 graus. Isso significa ser côngruo. É porque eles têm uma certa relação, uma aproximação entre eles. Tá? Para definir aqui, então eu vou ter que lembrar de quem? Dos ângulos de 60 graus. Por exemplo, ó, o seno de 60 graus é quanto? Aqui a Paula aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é quanto? Oi? Meio, né? Então olha só, eu sei que o cosseno vai ser meio. E aqui é o seno, é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Terminei? Não terminei. Não terminei. O que eu tenho que olhar agora? Vai ser esse número, mas eu tenho que olhar para o sinal. Tá? O sinal. Por exemplo, quando eu estou no segundo quadrante, o seno é positivo ou é negativo? Negativo. De novo. Quando eu estou no segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? Positivo. Ué, Negativo. de novo. Quando eu estou no segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. O seno é negativo no segundo quadrante? Sim. Quem é o seno? Nesse cara aqui? Sim. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Não. Então, se o, não é isso? Não. O seno não é esse? Sim, divide para um lado e para o outro. Não. Quem divide para um lado e para o outro é o cosseno. Ó. O cosseno é positivo para cá e negativo para cá. Ué. Não, centro. É um na reta. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Vamos usar x e y aqui, ó. Y e x. Vou começar a numerar. Ó. 1, 2, 3 e aqui. Então o x é positivo para cá, negativo para lá. Então se eu tiver um valor, um ponto aqui, aqui ele é positivo ou negativo? O ponto aqui, ele é negativo em x e ele é positivo em quem? Ok? Agora foi. Foi? Então o que acontece aqui? No segundo quadrante, o seno é o vertical, é o sem soma, está em pé. Ok? Então para cima ele é o quê? O ponto não é esse aqui? Então ele é positivo. Então o meu seno aqui vai ser positivo mesmo. Só vou marcar para mostrar que tem que lembrar do sinal. Mas não precisava de um máximo na frente. Agora o cosseno, ele é positivo ou ele é negativo aqui? Negativo. Negativo.
Para olhar para o cosseno, eu olho para a horizontal. Então, para cá é negativo e para cá é positivo. Então, esse cosseno de 120 vai ser menos meio. Foi? Tranquilo? A gente fez um cara de quem gostou, né? Gostaram disso? Ah. Tá bom? Então, o seno, por exemplo, de 120 graus é a raiz de 3 sobre 2 mesmo, e o cosseno é menos meio. Vou definir um outro aqui, vamos supor, 225. Vamos fazer então seno e cosseno de 225? Olha só, seno e cosseno primeiro, o seno está mais ou menos onde? Aliás, 225 está mais ou menos onde? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante. Vamos pensar aqui um pouquinho. O terceiro quadrante está entre 180, né, e 270. 225, por exemplo, aqui ó, você tem 180 mais 90, dá quanto? 180 mais 90, 260, né? É isso? Então, por exemplo, tem 270. Então, mais 90, né? Aliás, mais metade, mais 45, perdão, porque eu quero andar 45 só, né? Então, se eu estou em 180 e andei 45, eu vou parar onde? 180 mais 45, vê quanto dá. 25 mesmo? Ó, porque ele tem 3 ângulos possíveis aqui. Eu não estou sempre relacionando com 30, 45, 60. Então, eu a partir daqui eu vou formar ou 30, ou 45, ou 60. Para eu poder relacionar com essa tabela. Se eu pegar aqui é 180, não é? Se eu somar 30, vai dar quanto? 180 mais 30. 210. Então o ângulo que eu poderia pedir aqui era 210. Se eu somar mais 45, vai dar quanto? 225. 225. Se eu somar 180 mais 60, ia dar quanto? 240. 240. Então são 3 ângulos possíveis que eu posso cobrar nesse quadrante aqui. Que eu sempre vou estar relacionando com 30, 45 e 60. Aqui, ó, também. Tá? Só que o ângulo eu sempre vejo a partir do cosseno aqui. Ou seja, aqui seria 30, ou 45, ou 60. Tá? Então, aqui o 225... que ele bate mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não, ele bate saindo aqui do meio exatamente, que foi 45, né? Opa, ficou bem bonito, uma cor exótica assim, né? Ó, 225. Ó, ele tá meio azul, meio vermelho, né? Meio preto também, né? É um arco-íris praticamente, né? Então olha só, 220 graus. Agora, no terceiro quadrante, eu vi que ele forma aqui um ângulo de quanto? Eu sempre olho nessa origem aqui, tá, pessoal? Sempre nessa origem. Tá? Não olha para o ângulo do lado de cá, não. É sempre aqui. Da reta do cosseno até onde ele está formando. Tá? Porque eu estou usando como parâmetro a reta do cosseno. Eu estou saindo do zero lá no cosseno e fazendo um círculo todo, tá? Então tem que ver quanto é que ele está formando ali. Tá? Na reta do cosseno. Formou 45. Eu sei que o seno de 45 é quanto? Isso aí. E o cosseno de 45? Agora, terminamos? Não, precisamos ver o sinal, né? No terceiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, está embaixo, né? O seno eu vou ver para cima positivo, para baixo negativo. Então, negativo. O cosseno, ele é positivo ou é negativo? Negativo. Negativo também, né? Olha, esquerda e direita. Direita negativo, esquerda positivo. Então, o seno e o cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Tranquilo isso aí? Então agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Só alguns para a gente definir alguns ângulos e a gente ver, tá? Se vocês estão aí acompanhando. Pode pausar. Bom, então continuando, tá? Vamos agora falar dos radianos, tá?
Olha só, se eu tenho aqui essa circunferência, né, a gente já conhece já um pouco da circunferência. Né? A gente sabe que a circunferência é o quê? É basicamente esse extremo aqui, é o extremo de um círculo, né? Ela tem uma medida, né, que a gente calcula através de 2πr, né? Tem uma área ali que a gente calcula por πr² e tal, e a gente já conhece já um pouco da circunferência. Agora, tem uma coisa que é importante a gente notar. A gente está vendo ângulos que essa circunferência forma, né? Então, quando a gente colocou ali o plano cartesiano, a gente viu que até aqui 90, 180, 270, né? Quanto eu tenho ali nos quadrantes intermediários e tal. Agora, o que acontece? Na circunferência, vamos supor que isso aqui é o meio, daqui eu estou vendo que não é, tá? Mas vamos supor que isso aqui seja o meio, tá, dessa circunferência, tá? Vamos acreditar nisso. Agora vamos colocar a nossa fé em ação, tá? Então, olha só, aqui é o meio da circunferência. Eu sei que quando eu tenho um segmento que vai do meio da circunferência até a extremidade, como é que eu chamo esse segmento ali? Raio. Entendeu? Esse aqui é o raio. Só pegar uma outra cor para ficar melhor destacado. Então, aqui eu tenho um raio, tá? Então, o raio que a gente costuma chamar de letra R, né? R de raio, né? Então, aqui eu também tenho o quê? O raio também, né? Eu posso formar raios aqui à vontade, tá? Raios por par, né? E aí o que acontece? Quando eu tenho esse raio, vamos supor que o tamanho desse raio, tá? O tamanho desse raio é como se fosse uma fita, tá? Eu pego esse raio, tá? E vou andar em cima da circunferência à medida que esse raio tem. Então, vamos supor que aqui tem um raio de, sei lá, 3 centímetros. Eu pego essa fitinha de 3 centímetros e eu vou andar com essa fitinha de 3 centímetros bem em cima da circunferência. Deu para entender? Então, ó, é como se eu estivesse pegando esse tamanho aqui e andando aqui em cima, tá? Digamos que fazendo isso, eu ande até aqui. Tá? Até esse outro ponto aqui que eu marquei o outro raio. Eu já marquei aquilo ali propositalmente. Então, essa medida aqui seria a mesma medida que o raio tem, só que andando por cima da circunferência. Quando isso acontece, vocês concordam que aqui eu formo um ângulo? Sim. Que ângulo é esse? Nós teremos uma unidade específica para esse ângulo. Eu não tenho o valor exato desse ângulo, tem uma aproximação. Tá? Porque a gente vê que aqui é mais ou menos 3, né? Em relação, daria mais ou menos 3 aqui, se for até a metade. Não é isso? Então aqui seria 180 dividido por 3, daria algo assim, perto de 60 graus, tá? Mas não é exatamente 60 graus, tá? É mais ou menos perto. Mas o que eu chamo isso daqui? Não exatamente pi. Eu chamo isso aqui de radiano. Esse grau aqui que vai formar aqui, esse ângulo, eu chamo de 1 rad, que é 1 radiano. Ok? Bom, pegando essa mesma circunferência aqui, tá? Se eu andar até a metade, então, Chico, calma. Então, se eu andar até a metade, mas tem a ver com o pi que você falou, tá? Não sei se você confundiu a pergunta, tá? Né? Tem a ver com pi, tá? Então, olha só. Daqui pra cá, eu tenho quantos graus? 180 graus, ok? Então, olha só. Eu falei que dá mais ou menos o quê? 3 radianos, mais ou menos, né? Mais ou menos 3 radianos. Mais ou menos. Não é exatamente 3, tá? Quanto é então? Ficou meio torto, né? Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Nossa, tá gravando. Ai, que vergonhoso. Vamos lá. Eu vou acertar agora. Foi sim, não foi?
Olha só que perfeição, né? Eu falei que é quase 3, né? Não é exatamente 3. Então, quanto é que é esse cara aqui? É π radiano. Quanto é que vale o π? Aproximadamente 3,14, né? Aproximadamente. Então, eu tenho aqui mais ou menos 3,14 radianos. Então, se eu for pegar e andar 1, 2, eu vou passar um pouquinho de 3 e vai ficar 3, alguma coisinha que é referente a π. Ou seja, o π radiano é igual a 180 graus. Então, é isso que a gente precisa nesse momento saber. Que se eu tenho π, esse π corresponde ao ângulo de 180 graus. Por exemplo, e se eu tiver um ângulo de 90 graus? Quanto é que vai ser? π sobre 2, né? Então, 90 graus vai ser π sobre 2 radianos. Ok? E se eu fizer, por exemplo, 45 graus? π sobre 4, né? Por quê? Porque a metade é π sobre 2, que é 90. Metade da metade seria π sobre 4, tá? Mas digamos, professor, eu não sei que é π sobre 4. Para mim é meio difícil eu ficar fazendo isso de cabeça. Se eu perguntar 225, não sei o que e tal, como é que eu vou fazer isso? Então eu posso fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, perguntei quanto é o de 45 graus, não foi? Então eu sei que π corresponde, não é igual, π corresponde a quem? 180 graus, não é isso? E aí eu quero saber o de 45 graus. Vai ficar desse lado, né? Estou botando o grau aqui e o π radiano aqui. E eu não sei quantos π radianos isso aí fica. Faço a regra de 3, né? Ó, multiplico aqui pelo usado, né? Então vai ficar, ó, 180 vezes x, 180 x igual a 45π, né? 45 vezes π, 45π. Então vai ficar o x é igual a 45π dividido por 180. Aí aqui eu posso simplificar, né? Por exemplo, eu posso dividir, vou começar dividindo em cima e embaixo por 5, tá? Eu sei que os dois dividem por 5. Então, 45 dividido por 5 dá quanto? 9. E 180 por 5? Vou fazer aqui rapidinho, ó. 180 por 5, ó. 18 aqui, então 3, 15, 0, 30 por 5, 6, né? Então, ó, 36. Dá para continuar simplificando, né? Por quanto? Por 3, ou pode botar um 9 aí direto, né? Então, ó, 9 por 9 vai dar 1, então vai ficar o π. 36 por 9 vai dar 4. Então, isso aqui deu π sobre 4 radianos, tá? É só fazer a regrinha de 3 que encontra do mesmo jeito. Agora, se eu falei, né? Se eu falei um determinado π e quero saber quantos graus vão aparecer ali. Por exemplo, se eu falei, calcula para mim, por favor, o seno de 3π radianos, por exemplo. Ó, 3π sobre 2 radianos. Quero saber quantos graus isso aqui é. Para eu saber quantos graus, se eu sei que π é 180, basta eu colocar o 180 no lugar do π, né? Então vai ficar, em vez de 3π, vai ficar 3 vezes 180 dividido por 2, não é isso? Ó? 180 por 2 dá 90. E 90 vezes 3 dá quanto? 270, né? Então isso aqui vai ser igual a 270 graus, ok? Então, se eu quiser saber, pegar o radiano e saber quantos graus são, quantos graus são, eu pego e faço essa relação ali da regra de 3, né? E se eu tenho radianos e quero saber quantos graus, é só eu pegar no lugar do π, botar os 180 graus e vai aparecer ali exatamente quantos dos graus que eu estiver falando, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque agora o cálculo que eu vou pedir vai ser
Por exemplo, calcule o seno de 3π sobre 2, o cosseno de 4π, o tanto de não sei quantos π e tal. Por quê? Porque você vai ter que saber quantos graus são e a partir deles você vai para a tabela, faz o ciclo trigonométrico, vê onde é que está, vê com quem está relacionado e começa a brincar com isso aí. Isso aí é extremamente divertido, tá? Muito legal, né? Então é isso aí. Vamos lá então fazer?